O garçom negro ajuda a bilionária bêbada a chegar em casa. Eram 2h30 da manhã, no Palácio Sakura, e André Santos sabia que seu turno deveria ter terminado 1 hora atrás. Mas lá estava ele, assistindo a um dos clientes mais ricos de Manhattan cambalear perigosamente perto das escadas de mármore. "Madame, deixe-me ajudá-la", disse André, aproximando-se com cuidado. Aos 26 anos, ele aprendeu que mulheres ricas bêbadas poderiam ser imprevisíveis, especialmente quando um homem negro se oferecia para ajudar. 3 anos trabalhando neste local lhe ensinaram que a bondade, às vezes, era interpretada como oportunismo. "Não, eu não preciso de caridade", ela murmurou, tentando se firmar contra a autêntica parede de cerejeira japonesa. Seus cabelos loiros, platinados, estavam bagunçados, sua maquiagem borrada. Mas mesmo assim, era impossível não reconhecer Victoria Steinberg, herdeira do império hoteleiro que dominava a costa leste. André hesitou. Nos últimos meses, ele notou algo estranho no comportamento de alguns funcionários. Quando Victoria aparecia, os sussurros paravam, olhares nervosos, conversas que terminavam abruptamente, especialmente do gerente Morrison e de seus amigos do escritório corporativo. "Olha, vou apenas chamar um táxi para você, ok? Não é seguro sair sozinha assim." Victoria tentou focar seu olhar nele, piscando várias vezes. Você não é como os outros", ela disse, apoiando-se fortemente no braço dele. "Por que você está sendo legal comigo? Todo mundo só quer algo." A pergunta pegou André de surpresa. Na verdade, ele não tinha certeza. Talvez fosse porque ele cresceu assistindo sua mãe trabalhar 16 horas por dia como faxineira para sustentar 3 filhos e entendia o que significava estar sozinho e vulnerável. Ou talvez fosse porque nos últimos meses ele havia percebido que nem tudo no Palácio Sakura era o que parecia. Enquanto esperavam o Uber na calçada tranquila, Victoria murmurou algo sobre pessoas genuínas e segundas chances. André achou que era apenas o álcool falando, mas ele anotou mentalmente o endereço que ela estava dando ao motorista. Uma cobertura no Upper East Side, que valia mais do que ele ganharia em toda a sua vida. O que ele não percebeu era que a câmera de segurança do restaurante estava gravando cada segundo de sua interação. No dia seguinte, André chegou ao trabalho, esperando outro turno de rotina no Palácio Sakura. O que ele não sabia era que sua bondade na noite anterior havia sido observada por alguém muito mais sóbrio do que Victoria parecia estar. E essa mesma bondade seria usada contra ele de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O chefe executivo, Hiroshi Tanaka, o recebeu com um olhar estranho. "André, eu preciso falar com você no meu escritório, agora." O tom era diferente, carregado de uma tensão que André raramente ouvia antes. O coração de André acelerou. Em 3 anos trabalhando lá, ele descobriu que as chamadas para o escritório raramente terminavam bem para funcionários como ele, especialmente quando o gerente regional, James Morrison, estava apoiado na mesa, com aquele sorriso que prometia problemas. Morrison era o tipo de homem que usava o racismo como uma ferramenta sutil, sempre cuidadoso para nunca dizer nada explícito, mas deixando suas intenções cristalinas por meio de preocupações profissionais e padrões de estabelecimento. André aprendeu a ler esses códigos muito cedo na vida. "Sente-se", disse Morrison, folheando uma pasta com movimentos deliberadamente lentos. "Recebi algumas reclamações sobre seu comportamento com os clientes. Parece que você está cruzando algumas linhas." André franziu a testa. "Que tipo de linhas?" "Assediando clientes intoxicados, oferecendo serviços não solicitados fora do horário de trabalho." Morrison fez uma pausa dramática, saboreando cada palavra. "Alguns diriam que você está tentando tirar proveito de situações vulneráveis, especialmente com clientes do calibre da
Steinberg. A acusação atingiu Andre como um soco no estômago. Ele sabia exatamente do que Morrison estava falando, mas a versão distorcida da história o deixou sem palavras. Era como assistir sua própria decência sendo torcida em algo sujo e predatório. Acabei de ajudar um cliente a chegar em casa com segurança, disse Andre, mantendo sua voz firme, apesar de sua crescente raiva. Qualquer um teria feito a mesma coisa. Morrison sorriu friamente, abrindo sua pasta para revelar fotos impressas das câmeras de segurança. Claro que foi o que aconteceu. O problema é que não podemos ter funcionários como você dando margem para esse tipo de mal-entendido. Nossa clientela tem certas expectativas sobre discrição e limites apropriados. O pesado silêncio que se seguiu dizia tudo. Andre percebeu que, não importa quantos elogios ele recebesse dos clientes, ou quão impecável fosse seu registro de trabalho, para Morrison, ele sempre seria apenas mais um problema, esperando para acontecer. Apenas mais um homem negro que havia esquecido seu lugar. Então, o que você está dizendo? Andre perguntou, mesmo sabendo já a resposta. Estou dizendo que talvez você deva considerar outras oportunidades de carreira, lugares mais adequados ao seu perfil. Mas o que nenhum deles poderia ter imaginado era que naquele exato momento, do outro lado da cidade, Victoria Steinberg estava tendo uma conversa muito diferente com seus advogados. Uma conversa que não apenas mudaria a vida de Andre, mas revelaria segredos sombrios sobre o Palácio Sakura, que estavam cuidadosamente escondidos há anos. De fato, Victoria estava muito mais sóbria naquela noite do que qualquer um suspeitava. E o que ela descobriu sobre Morrison e suas práticas de contratação estava prestes a explodir de uma maneira que ninguém no Palácio Sakura jamais esqueceria. Se você já se sentiu julgado antes mesmo de abrir sua boca, sabe que às vezes a justiça precisa de uma pequena assistência divina. A demissão veio na sexta-feira seguinte, envolvida em linguagem corporativa e entregue por um estagiário nervoso que mal conseguia olhar Andre nos olhos. Cortes de custos operacionais. Foi a justificativa oficial, mas todos sabiam a verdade. Morrison conseguiu o que queria. Andre dobrou cuidadosamente o uniforme que usou por 3 anos e o colocou no armário pela última vez. Seus colegas assistiram em um silêncio constrangedor, alguns com pena genuína, outros com o alívio covarde de que não foram o escolhido. Hiroshi se aproximou discretamente e colocou um envelope em sua mão. Suas gorjetas dos últimos 6 meses, o chefe japonês sussurrou. Eu as mantive separadas, elas são suas por direito. Chegando em casa na chuvosa tarde de outubro, Andre ligou para sua mãe. Rosa Santos estava no meio de seu turno noturno, limpando um prédio em Wall Street, mas ela sempre respondia quando ele ligava. Mãe, perdi meu emprego, ele disse sem rodeios. Rosa havia ensinado aos filhos que as más notícias não melhoravam sendo adoçadas. Por quê? Você fez algo errado? Não, eu fiz algo certo. Houve uma pausa. Rosa conhecia bem o filho, o suficiente para entender que havia uma história maior por trás dessas palavras. Volte para casa. Vamos falar sobre isso. O apartamento de 2 quartos no Queens, onde Andre cresceu, cheirava a mesma mistura de detergente e café forte de sempre. Rosa chegou às 6 da manhã, ainda em seu uniforme de limpeza, e encontrou seu filho na mesa da cozinha, cercado por papéis. O que é tudo isso? Ela perguntou, despejando café em 2 canecas desiguais. Estou tentando entender algo que aconteceu no trabalho, Andre respondeu, mostrando a ela as anotações que ele havia feito. Lembra quando você me contou sobre o supervisor da Goldman Sachs, que sempre dava desculpas para transferi-la para os andares mais difíceis? Rosa assentiu amargamente. Thompson, 20 anos de limpeza e nunca tive problemas com ninguém,
mas com ele sempre era algo. A única diferença era que eu não me curvava para ele como ele queria. É exatamente isso. Morrison e fez a mesma coisa comigo, apenas de uma maneira mais sofisticada. Andre explicou sobre Victoria, sobre as acusações fabricadas, sobre o padrão que ele começou a notar nos últimos meses. Os funcionários negros e latinos estavam sendo transferidos ou demitidos por infrações menores que os funcionários brancos cometiam sem consequências. Filho, Rosa disse, descansando a mão na dele. Às vezes, a vida nos coloca em uma posição em que temos que escolher entre aceitar injustiça ou lutar contra ela. Você sabe qual escolha eu sempre fiz? Andre sorriu pela primeira vez em dias. Rosa Santos havia criado 3 filhos sozinha. Depois que o marido morreu em um acidente de trabalho, ela enfrentou supervisores racistas, patroas condescendentes e um sistema que constantemente tentava lembrá-la de seu lugar. E nunca, nenhuma vez, ela baixou a cabeça. "O que você vai fazer?" ela perguntou. "Eu ainda não sei, mas não vou fingir que nada aconteceu." Na segunda-feira, Andre retornou ao Palácio Sakura como cliente. Ele pediu uma mesa no canto e observou a dinâmica que nunca havia notado completamente quando estava do outro lado. Morrison circulava pela sala principal, como um rei, inspecionando seu reino, parando para conversas sussurradas com clientes brancos importantes e ignorando completamente as mesas ocupadas por pessoas de cor. Foi quando ele viu algo interessante. Victoria Steinberg entrou sozinha e pediu uma mesa discreta no bar. Morrison praticamente correu para cumprimentá-la, todos sorrisos e mesuras. Mas Victoria o dispensou rapidamente, preferindo sentar-se em silêncio, observando o movimento do restaurante. Andre percebeu que ela estava fazendo a mesma coisa que ele, observando, fazendo anotações, prestando atenção aos detalhes que a maioria das pessoas ignorava. Quando os olhos dele se encontraram brevemente, ela lhe deu um aceno pequeno, quase imperceptível. Naquela noite, Andre recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Café. Amanhã às 9, Corner Deli. Na 72 com Columbus, temos muito que pau e o que falar. V. Ele ficou acordado até tarde pensando. 3 anos trabalhando naquele local lhe ensinaram que pessoas como Victoria Steinberg não enviavam mensagens para pessoas como ele sem um motivo muito específico. E, considerando que Morrison havia usado o nome dela para justificar sua demissão, Andre suspeitava que esse motivo seria muito interessante. Em sua gaveta de mesa, ele mantinha um pequeno caderno onde havia anotado todas as inconsistências que notou no Palácio Sakura ao longo dos meses. Datas, horários, conversas estranhas, clientes que receberam tratamento especial, sem motivo aparente. Ele nunca soube exatamente por que mantinha essas informações, mas algo instintivo lhe disse que um dia seriam importantes. Agora, olhando para as páginas cheias de sua cuidadosa caligrafia, Andre começou a entender que, talvez, não tivesse sido por acaso que Morrison estava com tanta pressa de se livrar dele. As pessoas que prestam atenção aos detalhes podem se tornar inconvenientes quando há segredos a esconder. Cada nova humilhação apenas fortaleceu algo dentro dele que Morrison não podia ver, uma determinação silenciosa que crescia precisamente sob pressão, como um diamante sendo formado no subsolo. O que aquele homem privilegiado não sabia era que todo ato de desprezo estava escrevendo sua própria sentença, e que Andre Santos não era o tipo de pessoa que esquecia ou perdoava as injustiças. Por um momento, quando ele inclinou a cabeça diante dos insultos velados no escritório, Morrison pensou que havia quebrado seu espírito. Mas aqueles que conhecem a verdadeira força sabem que ela cresce precisamente em silêncio, alimentada pela raiva justa
daqueles que sabem que merecem muito mais do que lhes foi oferecido. O Corner Deli, na 72, era exatamente o tipo de lugar onde milionários raramente apareciam. Mesas de fórmica usadas, café servido em canecas grossas e o cheiro permanente de bacon frito no ar. Andre chegou 10 minutos mais cedo e escolheu uma mesa nos fundos, ainda não acreditando completamente que Victoria Steinberg havia pedido para encontrá-lo. Ela apareceu pontualmente às 9, vestindo jeans e uma blusa simples, que provavelmente custou mais do que o salário mensal de Andre no Palácio Sakura. Sem a maquiagem elaborada e o cabelo impecável da noite no restaurante, ela parecia surpreendentemente comum até abrir a boca. "Você foi demitido por minha causa", ela disse sem preâmbulo, sentando-se em frente a ele. Morrison disse que arquivei uma queixa de assédio. Andre assentiu. "É isso que ele me disse." "Isso é uma mentira." Victoria pegou o telefone e mostrou a tela. "Essa é a única conversa que tive com o Palácio Sakura desde aquela noite. Um e-mail me agradecendo pelo atendimento excepcional e me pedindo para parabenizar o funcionário responsável." Andre leu a mensagem 2 vezes. A data, o horário, tudo correspondia. Morrison inventou completamente a queixa. "Por que você está me mostrando isso?" Victoria sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. "Porque minha empresa tem uma participação significativa no grupo que financia a expansão do Palácio Sakura. E porque nos últimos 6 meses tenho investigado um padrão muito interessante de discriminação racial na contratação e demissão de funcionários." Andre sentiu algo mudar em seu peito. "Você sabia que eu seria demitido." "Eu suspeitava. Morrison tem um histórico problemático. 3 funcionários negros demitidos no ano passado. Todos por infrações menores, que funcionários brancos cometem sem consequências. Um garçom latino foi transferido para a cozinha depois de receber muitos elogios dos clientes. Você era o próximo da lista." Ela abriu uma pasta e deslizou documentos pela mesa. Contratos de emprego, avaliações de desempenho, registros de reclamações de clientes. Andre reconheceu alguns nomes, colegas que simplesmente desapareceram do restaurante sem explicações claras. Morrison está sistematicamente construindo uma equipe de funcionários brancos na frente da casa. Ele mantém alguns latinos na cozinha para que não pareça óbvio demais. Mas qualquer pessoa negra em uma posição visível é gradualmente eliminada. Andre estudou os papéis. "Como você conseguiu tudo isso?" "Eu sou uma investidora. Tenho acesso a relatórios de recursos humanos." Victoria fez uma pausa. "E tenho outras razões pessoais para querer ver Morrison enfrentar consequências." Durante a hora seguinte, Victoria contou sua própria história, como Morrison rejeitou sistematicamente suas sugestões para programas de diversidade no restaurante, como ele falava condescendentemente sobre a clientela e os padrões de estabelecimento apropriados sempre que ela mencionava a inclusão, como ela descobriu que ele estava usando sua posição para filtrar não apenas funcionários, mas também clientes que não se encaixavam em sua visão de excelência. "Naquela noite, você me ajudou", Victoria continuou. "Eu não estava realmente bêbada. Eu estava testando como a equipe reagiria a um cliente vulnerável. Morrison me viu chegar e desapareceu em seu escritório. Você foi o único que se ofereceu para ajudar." Andre se inclinou para trás, em sua cadeira, processando. "Então tudo foi encenado." A situação, sim. Sua resposta, não. Você realmente se importou com um estranho em perigo, e isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre seu caráter. Victoria abriu seu laptop e lhe mostrou uma apresentação detalhada. Gráficos de contratação por etnia, estatísticas de retenção, padrões de promoção. O caso contra Morrison foi construído com precisão matemática. "Estou montando um processo por discriminação sistemática.
Eu preciso de funcionários dispostos a testemunhar. Andre olhou para os dados e depois para Victoria. E você acha que vou fazer com que outros funcionários assumam esse risco? A maioria deles tem famílias para sustentar. É por isso que preciso de você como coordenador. Você conhece as pessoas. Você sabe em quem pode confiar. Victoria fechou seu laptop. E há algo mais que estou oferecendo. A você a oportunidade de assumir a administração de um novo restaurante japonês que minha empresa está abrindo no Harlem. A propriedade será compartilhada com os funcionários. Políticas claras de diversidade. Andrei ficou em silêncio por um longo momento. Era tentador demais para ser verdade, mas ao mesmo tempo fazia um sentido cruel. Victoria Steinberg não fazia caridade. Ela fazia negócios inteligentes. Qual é a verdadeira razão? Ele finalmente perguntou. Victoria sorriu, desta vez com admiração genuína. Morrison me subestimou, porque sou mulher e jovem. Ele está subestimando você porque você é negro e um mero garçom. Pessoas como ele repetem os mesmos erros de orgulho repetidamente. Andrei pensou em sua mãe, nas contas se acumulando, nos anos em que passou engolindo pequenas e grandes humilhações no Palácio Sakura. Ele pensou nos colegas que haviam desaparecido em silêncio. As piadas veladas, o olhar condescendente. Se eu fizer isso, Andrei disse lentamente, não será apenas para conseguir um emprego melhor. Será para garantir que Morrison enfrente todas as consequências do que ele fez. Victoria estendeu a mão. É exatamente por isso que eu escolhi você. Naquela tarde, Andrei ligou para 3 ex-colegas do Palácio Sakura. 2 concordaram em se encontrar para conversar. O terceiro, Marcos, ainda trabalhava lá como assistente de cozinha e estava disposto a documentar secretamente as práticas discriminatórias que continuavam a ocorrer. Nas 2 semanas seguintes, Andrei se transformou em algo que Morrison nunca esperaria, um organizador meticuloso e estratégico. Ele coletou declarações, gravou conversas telefônicas autorizadas e fotografou documentos que Marcos conseguiu acessar discretamente. Cada nova evidência revelou a extensão sistemática da discriminação. Morrison não era apenas um racista casual. Ele era um arquiteto deliberado de exclusão, usando seu poder para moldar o Palácio Sakura em sua própria imagem de superioridade. Enquanto isso, Morrison seguiu sua rotina normal, completamente inconsciente de que cada palavra condescendente, cada decisão discriminatória estava sendo cuidadosamente documentada. A arrogância que o fazia se sentir intocável se tornou sua maior vulnerabilidade. Por um momento, quando Morrison sorriu com satisfação ao ver mais um funcionário latino sendo transferido para tarefas menos visíveis, ele pensou que havia moldado perfeitamente seu pequeno reino de privilégio. Mas aqueles que conhecem o verdadeiro poder da justiça sabem que ela cresce precisamente em silêncio, alimentada pela paciência daqueles que sabem que a mais doce vingança é a que o inimigo nunca vê chegando. A reunião estava programada para segunda-feira às 10 horas no escritório corporativo do Palácio Sakura. Morrison chegou confiante, acreditando que seria outra discussão rotineira sobre eficiência operacional com os investidores. O que ele não sabia era que Andrei estava sentado em uma sala de conferências no andar de cima, assistindo a tudo através de uma videoconferência ao vivo. Victoria entrou na sala acompanhada por 2 advogados e um representante do Conselho de Ética Corporativa. Morrison cumprimentou todos com seu sorriso falso habitual, ajustando sua gravata à cara como se estivesse prestes a receber um prêmio. Sr. Morrison. Victoria começou, abrindo uma pasta espessa. Preciso discutir com você alguns padrões de contratação e demissão que chegaram à nossa atenção. Morrison riu. Claro. Estamos sempre abertos à otimização. Espero que você tenha notado
como conseguir manter os padrões de excelência do restaurante, eliminando elementos problemáticos. O primeiro advogado ativou um projetor. Um gráfico detalhado apareceu na tela, mostrando as demissões nos últimos 18 meses. 100% dos funcionários negros da frente da casa foram demitidos. 80% dos funcionários latinos foram transferidos para posições menos visíveis. 0 funcionários brancos foram demitidos por infrações semelhantes. O sorriso de Morrison vacilou um pouco. Esses números... Bem, coincidências estatísticas acontecem. Coincidências. Victoria pressionou o controle remoto. A próxima tela mostrou transcrições de conversas gravadas. Morrison falando sobre os padrões apropriados de clientela e estabelecimento. Morrison instruindo os supervisores a encontrar infrações em funcionários específicos. Morrison se gabando da limpeza. A cor drenou do rosto de Morrison. Como vocês conseguiram isso? Essas gravações são ilegais. Na verdade, o segundo advogado respondeu calmamente. Todas elas foram feitas com o consentimento de pelo menos uma das partes envolvidas. Completamente legal. Victoria continuou clicando. E-mails internos, fotos de documentos de recursos humanos, declarações assinadas de ex-funcionários. E então a bomba final. Um vídeo de Morrison sozinho em seu escritório, celebrando a demissão de Andrei com um brinde de champanhe e as palavras "mais um problema resolvido". Quem? Quem gravou isso? Morrison gaguejou, suas mãos tremendo visivelmente. Alguém que você subestimou completamente. Victoria respondeu. Alguém que trabalhou neste restaurante por 3 anos, assistindo, fazendo anotações, documentando cada uma de suas decisões discriminatórias. A porta da sala se abriu e Andrei entrou, carregando uma caixa de arquivos. Morrison olhou para ele como se estivesse vendo um fantasma. Você... Morrison sussurrou. Impossível. Você é apenas um garçom negro que você pensou que seria fácil de se livrar. Andrei Atu interrompeu colocando a caixa na mesa. Você tem razão. Eu era apenas isso. Até que você me ensinou que pessoas como eu precisam ser muito mais inteligentes do que pessoas como você para sobreviver. Andrei abriu a caixa, revelando meses de documentação meticulosa. Todas as conversas gravadas, todos os e-mails copiados, todas as testemunhas dispostas a confirmar suas práticas. Você construiu um padrão de discriminação tão claro que mesmo um júri cego poderia vê-lo. Morrison se levantou abruptamente, tentando recuperar algum controle. Esta é uma armação. Vocês não podem provar nada. Eu conheço pessoas importantes. Eu tenho conexões. Victoria sorriu friamente. Você tinha conexões. Passado tem-se. Por quem? Ela olhou para o relógio. Aproximadamente 15 minutos. Esta reunião será transmitida ao vivo para a imprensa local. Em 30 minutos, todo funcionário atual do Palácio Sakura receberá cópias de toda essa documentação. E em 1 hora, o Conselho Corporativo votará para demiti-lo por justa causa. O rosto de Morrison estava agora completamente vermelho, suor descendo pela testa. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu construí este lugar. Eu mantive os padrões. Os padrões que você manteve, disse Andrei, sua voz calma, mas firme, eram padrões de ódio, exclusão e abuso de poder. Você não construiu nada. Você só destruiu pessoas que eram melhores do que você em todos os sentidos. Victoria se levantou. Sr. Morrison, você está demitido por discriminação sistemática, criação de um ambiente de trabalho hostil e violação das políticas de diversidade e inclusão corporativa. Seus benefícios são encerrados. Suas referências serão acompanhadas por um relatório completo sobre suas práticas e ações legais serão tomadas contra você pessoalmente. Morrison cambaleou, apoiando-se na mesa. Vocês arruinaram minha vida. 20 anos da minha carreira.
Não, Andrei respondeu, olhando diretamente nos olhos do homem que tentou humilhá-lo. Você arruinou sua própria vida no momento em que decidiu que a cor da sua pele lhe dava o direito de destruir a dignidade de outras pessoas. Eu apenas documentei as escolhas que você fez. Enquanto Morrison foi escoltado para fora do prédio por guardas de segurança, Andrei permaneceu na sala, observando pela janela. Victoria se aproximou dele. Como você está se sentindo? Ela perguntou. Andrei respirou fundo. Não me sinto vingado. Eu me sinto livre, como se eu pudesse finalmente respirar sem medo de ser julgado por existir. Morrison tentou desesperadamente ligar para seus contatos, apenas para descobrir que a notícia de sua demissão já havia se espalhado por toda a indústria. Sua reputação, construída sobre uma base podre de preconceito e privilégio, estava desmoronando em tempo real. Victoria olhou para Andrei com genuína admiração. Você sabe, você poderia ter optado por aceitar o emprego que eu ofereci e deixar tudo isso para trás. Andrei sorriu pela primeira vez em semanas. Minha mãe sempre me ensinou que, quando você tem o poder de fazer a diferença, não fazê-lo também é uma escolha. Eu escolhi fazer a diferença. Quando Morrison deixou o Palácio Sakura pela última vez, carregando seus pertences em uma caixa de papelão, uma pergunta permanecia. Seria possível que um homem que passou décadas alimentando seu senso de superioridade através da humilhação dos outros pudesse realmente entender a extensão dos danos que ele causou? Ou alguns privilégios estão tão profundamente arraigados que mesmo a derrota mais completa não pode erradicá-los? 6 meses depois, Andrei estava no meio do que antes era um armazém abandonado no Harlem, vendo uma equipe de designers transformar o espaço em algo que Morrison nunca poderia ter imaginado. Kibo, a palavra japonesa para esperança, não seria apenas um restaurante japonês. Seria uma declaração. Victoria cumpriu sua promessa ainda mais generosamente do que prometera. Andrei não era apenas o gerente. Ele era coproprietário, com 30% das ações e completa autonomia para contratar e treinar a equipe. Mais importante, todo funcionário receberia uma parte dos lucros, algo revolucionário na indústria de restaurantes. Quantos ex-funcionários do Palácio Sakura você contratou? Victoria perguntou, revisando a lista de contratações. Todo mundo que queria vir, Andrei respondeu com um sorriso. E alguns que Morrison demitiu anos atrás. Jenny vai ser nossa sommelier, Marcos assumiu a cozinha e Hiroshi concordou em ser nosso consultor cultural. A ironia era deliciosa. Morrison passou anos se gabando de manter os padrões, eliminando funcionários talentosos por causa da cor da pele. Agora, esses mesmos funcionários estavam criando algo que faria o Palácio Sakura parecer antiquado e irrelevante. O telefone de Andrei tocou. Era sua mãe ligando do trabalho. Filho, acabei de ver uma matéria sobre você no jornal. Tem certeza de que não é um sonho? Andrei riu. O artigo foi publicado naquela manhã. Ex-garçom que enfrentou discriminação abre restaurante revolucionário no Harlem. A foto mostrava Andrei, com sua equipe diversificada, todos sorrindo genuinamente. Exatamente o oposto da atmosfera tensa e hierárquica que Morrison havia cultivado. É real, mãe. E tem mais. Lembra da conversa que tivemos sobre dignidade no local de trabalho? Agora estou criando empregos onde as pessoas são respeitadas desde o primeiro dia. Enquanto isso, em toda a cidade, Morgan Morrison enfrentava uma realidade muito diferente. O processo movido por Andrei e os outros funcionários se transformou em um caso federal, alegando discriminação sistemática. Suas importantes conexões evaporaram da noite para o dia. O homem que antes se sentia intocável agora não conseguia uma entrevista para cargos básicos de gerenciamento. No dia de abertura do Kibo,
Andrei olhou ao redor da sala de jantar lotada e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Orgulho genuíno. Não o orgulho vazio de humilhar os outros, como Morrison fazia, mas o orgulho de construir algo maior que ele mesmo. Quibo foi um sucesso imediato. As reservas estavam lotadas por 2 meses e os críticos gastronômicos elogiaram não apenas a comida excepcional, mas a atmosfera acolhedora e respeitosa que Andrei havia criado. Os funcionários sorriam genuinamente e os clientes se sentiam bem-vindos, independentemente de sua aparência ou origem. Marcos, agora chefe executivo, abordou Andrei durante o rush da noite. Chefe, a mesa 12 quer te agradecer pessoalmente. Disseram que nunca foram tratados tão bem em um restaurante. Andrei foi até a mesa, onde um casal de idosos o aguardava com sorrisos calorosos. Queríamos agradecer pessoalmente, disse a senhora. Faz tanto tempo desde que nos sentimos realmente bem-vindos em um lugar como este. Foram momentos como esses que lembraram Andrei por que ele lutou tanto. Não por vingança, mas para criar espaços onde ninguém jamais teria que se sentir como ele se sentiu no Palácio Sakura. 1 ano após sua demissão, Andrei estava sentado em seu escritório no Quibo, revisando propostas para abrir um segundo local no Brooklyn. Sua mãe se aposentou. Andrei insistiu em cobrir suas despesas para que ela pudesse finalmente descansar. A equipe do restaurante havia se tornado uma família genuína. Morrison, a última vez que Andrei soube dele, estava trabalhando como gerente assistente de uma rede de fast food nos subúrbios. Irônico como o homem que desprezava pessoas como Andrei agora dependia da generosidade de empregadores dispostos a dar segundas chances. Andrei olhou pela janela do escritório, observando o movimento do Harlem lá fora. Pessoas de todas as cores e origens passavam na calçada, muitas parando para ler o cardápio do Quibo com curiosidade e interesse. Era exatamente a comunidade que Morrison tentou excluir, e agora eles eram a base do sucesso de Andrei. A melhor vingança não estava em destruir Morrison. Estava em construir algo tão bom que fez tudo o que ele representava se tornar irrelevante. Enquanto Morrison definhava em amargura e irrelevância, Andrei crescia, criando oportunidades e mudando vidas. Morrison tentou diminuir Andrei por causa da cor de sua pele, mas acabou revelando sua própria insignificância. Andrei aprendeu que a verdadeira vitória não é sobre derrubar aqueles que o machucaram. Trata-se de alcançar uma grandeza que eles nunca poderiam imaginar. Se você já foi subestimado por alguém que pensou que era superior, você sabe que o sucesso é a resposta mais eloquente que existe. Inscreva-se no canal para mais histórias que provam que às vezes ser rejeitado pelas pessoas erradas é o primeiro passo para descobrir onde você realmente pertence.